Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então concluir a parte aí de algarismos significativos ou algarismos duvidosos. Hoje então realizando operações desses números, certo? Desses algarismos que têm essas peculiaridades, certo? Essa imprecisão no finalzinho do número, beleza? Basicamente vamos falar aqui sobre as 4 operações matemáticas, certo? Será útil calcular uma resposta aproximada para um dado problema físico, mesmo quando pouca informação está disponível. Tal aproximação é geralmente baseada em certas suposições. Assim, vamos ver algumas formas de referir a ordem de grandeza da quantidade, certo? Como a potência de 10, o número que descreve aquela quantidade de valores, certo? Por quê? O que é que eu quis falar com tudo isso aqui? Eu quis falar o seguinte: se nós temos, no caso, dois números que são números imprecisos, a gente temos algumas formas, alguns passos que fazemos para a resolução daquela questão. Só que, geralmente, alguns problemas são passados às informações. Que tipo de informação, Emanuel? Vamos supor, então, que você tenha um determinado eixo e você esteja passando esse eixo na máquina para deixar ele da espessura daquele determinado rolamento. Você tirou lá a primeira medição daquele eixo e você verificou que lá tinha 22,38 milímetros. Só que seu objetivo ali é deixar aquele eixo com 22,30 milímetros. Então você sabe que você precisa tirar um pouco ali de material, certo? De subtrair um pouco de material para deixar aquele eixo na especificação que você deseja, certo? Então, tem certas situações que você tem o que é que você precisa retirar. Porém, no caso, tem outras situações que você não tem essa certeza. Você, então, tem uma dúvida. Então, você vai supor o quê? Deixar um ajuste ou um pouco para mais ou um pouco para menos, pois na fabricação pode ocorrer também esse erro, até mesmo pelo balanço da máquina, pela vibração da máquina. Então, ali tem uma determinada falha e uma suposição dessa margem de erro, certo? Que é a margem de erro que a gente já falou, que a gente trabalha por esse motivo que a gente utiliza algarismos significativos. Esse conhecimento é mais para a questão dessa precisão, certo? E não para a questão mesmo de prova ou vestibular, porque dificilmente vai cair alguma questão desse conteúdo, beleza? Vamos falar primeiro sobre a operação de adição e subtração. Para essas operações de adição ou subtração, devemos efetuar o cálculo normalmente e no final, ao obter o resultado, nós consideramos o mesmo número de casas decimais do termo com menor número de casas decimais, para que o resultado desse procedimento mantenha a precisão de todo o processo, certo? Como assim? A precisão da soma ou da diferença de medidas é apenas a precisão menos precisa das medidas. Uma regra geral. Geralmente é adotada essa regra, certo? Mas pode sofrer modificação, Emanuel? Eu posso adotar a precisão maior? Pode. Isso vai depender muitas vezes até do fabricante. Por que é que eu estou falando tanto de fabricante assim? Porque é a situação mais comum no nosso dia a dia, certo? Física, matemática, química, biologia, de uma forma geral, todas essas disciplinas são aplicadas no nosso dia a dia. Muitas vezes nós não sabemos para que aplicar aquilo, mas todos os conteúdos que a gente vê, desde multiplicação até algo mais complexo, são conteúdos que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Então, por esse motivo que geralmente quando eu falo vai depender muitas vezes do fabricante, é devido a esses tipos de coisas, certo? Vamos então realizar a adição desses três termos aqui, certo? Vamos realizar a adição desses três termos. Nós temos 447
1,186 mais 107,4 mais 68,93. Vamos complementar aqui, ó, acrescentar 0 e 0. Vamos passar aqui e efetuar a soma dos termos em questão. Efetuando então a soma, 6, aqui 8 mais 3, 11. Então, sobe um termo, certo? 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 9, 15. Desce, vem o 5 e sobe um 1. 1 mais 7 dará 8, mais 7 novamente dará 15 e mais 8 vai dar um total de 23. Então, o 3 desce e sobe o 2, certo? Agora vamos para essa outra situação. 2 mais 4, 6, mais 6, 12. Vem o 2 e sobe o 1. 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Vamos descer a vírgula, né? Para a casa em questão. Vamos descer a vírgula para a casa em questão. O que é que acontece? A gente vai utilizar o número que contém a menor quantidade de algarismos significativos. Qual é o número que contém a menor quantidade de algarismos significativos? Ou então, o número menos preciso. O número menos preciso, no caso, é o 107,4, certo? Esse é o número que possui a menor quantidade de casas de algarismos significativos. Então, o valor dessa soma ficará 623,5. Ficando, no caso, com quantos algarismos significativos? 4 algarismos significativos. Por quê? Porque neste caso aqui nós temos 3 mais 3, 6 AS, certo? Vou representar aqui algarismos significativos. Nesse daqui nós temos 3 mais 1, 4. 4 algarismos significativos. E para esse outro termo, 4 também algarismos significativos. Porque contamos a quantidade de números, certo? E como aqui não temos zero à esquerda, então todos os números entram na contagem. Então, tanto para esse termo quanto para esse outro termo, eles são 4 algarismos significativos. Então, são os números menos precisos. Por esse motivo que o valor da questão aqui, da adição desses 3 algarismos, seria este daqui, beleza? Vamos agora para um exemplo onde nós estamos misturando adição com subtração. Porque geralmente eu gosto que seja adotado em notação científica. Por quê? Porque aqui, ó, temos zero à esquerda. Então, este número aqui na subtração, nós temos quantos algarismos significativos? 3. Por quê? Porque o zero à esquerda não conta, porém, no caso, os demais números contam. Aqui temos 2 algarismos significativos e aqui 3 algarismos significativos. Por quê? Porque, no caso, os zeros aqui são as precisões desses determinados números. Então, realizando as operações, nós teremos o seguinte: 0,0614 mais 1,0. Então, vamos aqui obter como resultado 6101, certo? O resultado aqui dessa soma desses dois termos é isto daqui. E agora vamos fazer o processo de subtração. 1,0614 menos 1,00, certo? Vamos completar aqui a quantidade de zeros. Passou, então, a reta e vamos fazer a subtração. 4 menos 0, 4. 1 menos 0, 1. 6 menos 0, 6. 0 menos 0, 0,1 menos 1, 0, certo? Então, aqui nós temos como total
0,614. Porém, este número aqui está em 3 algarismos significativos e a precisão seria de 2 algarismos significativos, porque vamos utilizar o termo com menor número de algarismos significativos. Então, a resposta daqui ficará 0,61, certo? Por quê? Porque no caso aqui temos apenas 2 algarismos significativos, certo? Por esse motivo que a resposta em questão aqui, dessa soma com subtração, seria de 2 algarismos significativos e ficando como resposta 0,061. A gente vimos o procedimento de adição e subtração. Vamos agora abordar a multiplicação e divisão. Basicamente, a ideia é a mesma. A gente vai multiplicar os termos e depois adotar o de menor quantidade de algarismos significativos como resultado. Por quê? Porque não queremos perder a precisão, não queremos perder a precisão daquela determinada medida. Então, vamos direto ao assunto fazendo a multiplicação. Nós temos aqui 3 algarismos significativos para o primeiro termo e 1 e 2 algarismos significativos para o segundo termo. Realizando então a multiplicação disso, nós teremos o seguinte: 0,0614 vezes 1,0, certo? Teremos então como resultado 0,0000 e agora no caso 4,1600. Então 0,41600 e temos no caso quantas vírgulas? 4 mais uma, 5, certo? Ficando então com este valor aqui. Só que nós queremos que ele tenha a menor quantidade de algarismos significativos. Então, como resposta, ficará 0,061. O 4, no caso, é retirado. Por quê? Porque ele já é um terceiro algarismo significativo, certo? Então, estaria errado. E o correto, no caso, seria 2 algarismos significativos como resposta, certo? Vamos então fazer um exemplo aqui para a divisão. Pegando o mesmo valor no caso, porém, o que é que acontece? Nesta situação, eu tenho 3 algarismos significativos em cima e 3 algarismos significativos embaixo. Então, ao eu realizar esta divisão, eu terei, no caso, como resultado 0,000614. E exatamente será a própria resposta. Por quê? Porque todos os dois termos têm 3 algarismos significativos. E a resposta correta seria exatamente essa mesmo, com 3 algarismos significativos. Beleza? Basicamente, o processo de adição e subtração, multiplicação e divisão são dessas formas. Não tem muito o que se abordar, o que se expressar aqui. Se você sabe multiplicar, sabe dividir, somar e subtrair, você consegue realizar o procedimento e, ao final, adotar a quantidade de algarismos significativos que for a menor que tiver, certo? Só para uma observação para os procedimentos que tenham múltiplas operações, quando um cálculo envolve mais de uma operação, após a realização de cada operação, pode-se ou não efetuar o arredondamento, certo? Como assim? Nós pegamos situações que a gente poderia já ter arredondado a quantidade de algarismos significativos antes, certo? Vamos supor que você efetua uma soma de 2 termos, aí você arredonda a quantidade de menor algarismos significativos. Depois você realiza uma multiplicação com outro termo. Aí arredonda novamente. Depois tem um processo de adição nesse meio. Você pode fazer isso, porém, você vai perder um pouco da precisão disso. Por quê? Porque no caso, vamos supor aqui 2 exemplos. Nós temos aqui esses 2 valores iguais, certo? O que é que acontece nessa situação aqui? Nós temos esses 2 valores aqui, que é para ser
como resultado iguais, porém o que é que acontece? Em uma eu fiz primeiro o processo de divisão do parente, certo? E arredondei. Ocorri no caso, fiz a quantidade de algarismos significativos. Por quê? Porque eu deixei a divisão aqui com 2 algarismos significativos, igual o menor número de algarismos significativos que tem aqui, que seria de 6,2. Então, já deixei o termo aqui nessa forma. E realizei a multiplicação e depois deixei novamente com 2 algarismos significativos a resposta final. Nesta outra situação, eu fiz a divisão de um pelo outro, porém, no caso, eu não arredondei para algarismos significativos. Deixei o termo no total e depois realizei a divisão, onde no caso já deu como resultado diferente, 0,92. Por quê? Porque eu fiz o arredondamento, no caso a utilização dos algarismos significativos antes da conclusão do procedimento. Porém, no caso, se for uma conta muito grande, você vai propagar muito erros até o final. Porém, no caso, se for contas pequenas, não é realizado, não vai sofrer muita alteração nesse processo, beleza? Basicamente, o conteúdo de aproximação de algarismos significativos foi concluído aqui, certo? Na próxima videoaula a gente veremos a questão de arredondamentos, pois vamos utilizar muito para facilitar alguns cálculos, certo? Ou coisas relacionadas. E por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.